Então, boa tarde a todo mundo, legal que vocês apareceram aí nessa segunda parte. Vamos dar continuidade então ao curso de ontem. Hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como faz a animação do personagem, usando o método frame a frame, quadro a quadro, ok? Que é aquele padrão que se usa em desenho animado tradicional, de uma imagem seguida da outra. E a gente vai trabalhar também algumas questões de movimentação, tá? E detecção de colisão de outras formas também. Então, eu vou mostrar outros métodos, outros meios de colisão que não usam o dois colliders, não usam um trigger enter ou um collision enter, tá? É isso que a gente vai ver hoje. Tá bem tranquilo. A primeira coisa que eu quero fazer é algo que eu esqueci na aula passada. Então, eu vou abrir aqui o script da plataforma. Olha lá. E tem um probleminha que vocês provavelmente já identificaram ontem, que é o do contador, né? O contador, a gente está esquecendo de zerar ele. Então esse contador aqui ele vai ad eterno, né? Aí se o cara deixar o jogo ligado e for comprar um pão e voltar, vai dar pau aí nesse contador, né? Quando chegar no limite do tipo dele, do float dele. Então o legal é que a gente, quando ele chegar em 360 graus, que no caso é em radiano, né, em 2π, a gente voltar ele a zero, certo? Ele vai de 0 a 2π. E a gente tem o ciclo do seno e do cosseno completo aqui. Então a gente vai colocar um if aqui só para não dar pau mais tarde. Então se o count for maior ou igual a 2π, então a gente pode colocar direto, aí não tem problema, duas vezes 3,14 alguma coisa, ou então duas vezes mef f.p, tá? Aí zero o contador. Se eu simplesmente zerar o contador, vai funcionar, na maioria das vezes não vai ter nenhum problema, ok? Só que, eventualmente, pode ter um probleminha se a sua plataforma estiver muito rápida. Vamos ver se vai aparecer o problema aqui. Pronto. Então vamos lá. Vamos executar e ver o que acontece. Voltei aqui. Vou trazer minha plataforma. Aperto aqui onde a câmera possa capturar. E vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a velocidade dele. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, ele não está apresentando nenhum problema. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Mesmo aumentando a velocidade, eu não estou enxergando nenhum problema aqui. Tá? É claro que, como está via videoconferência, então no de vocês deve estar aparecendo ele bem travadão. Mas vendo aqui no vídeo, ele não está. Ele está suave, está legal. Qual que é o problema que a gente pode ter se a gente simplesmente zerar? Vocês também já devem ter percebido qual que é o problema, né? O problema é o seguinte, ó, vamos supor, ele começa nesse ponto aqui. Tá? Está começando aqui. Aí o que acontece? Quando ele chegar perto de 2π, ele volta a zero, que é a origem dele aqui. Não tem problema, está tudo certo. O problema é que se a velocidade dele estiver muito rápida, o que acontece? De um frame para o outro, ele vai pular desse ponto para esse, aí de outro desse para esse e assim por diante. Quando ele chegar, vamos supor que o contador dele está quase 2π, é 2π menos 0,01. E vamos supor, se a velocidade dele estiver muito alta, ele vai passar da origem zero, ele vai estar um pouquinho mais para cima. E aí eu vou mandar zerar. Então ele passou um pouquinho e volta para trás. Então você pode ter essa sensação de ele tá dando uma travadinha, sabe? Ele sobe um pouquinho e volta, tá? E nesse caso, isso não vai acontecer, porque o computador ele realmente é muito granularizado, né? Ele é pouco, o valor dele não vai ser um valor alto o suficiente para a gente ter essa sensação, tá? Mas se você for muito detalhista, então você coloca aqui, né, o 2π menos count, tá? 2π menos count, porque aí ele vai dar justamente a diferença entre o que acabou de passar e aonde ele está,
ele vai continuar da onde quer que seja lá. Tá? Então, se deu 2π mais 1, ele só vai continuar a partir do 1. Tá? Então é isso. Vamos ver se eu fiz a matemática básica certa aqui. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Ufa, né? Pelo menos matemática básica eu estou garantindo aqui. Ok? Então é isso. Então, se você quiser ser mais perfeccionista, né? Então você vai querer fazer isso aí. Tá bom? Então era isso que eu tinha esquecido de mostrar na aula de ontem. Acabei de gravar, desliguei o computador e falei, eu esqueci isso aí. Tá resolvido. Joia, então agora a gente vai fazer a parte de animação. Então vamos fazer a animação. A animação é bem legal, o Unity já tem uma ferramenta para a gente trabalhar com animação. A animação do Unity ele não serve só para quadro a quadro. Tá? Eu consigo fazer bastante coisa com animação e depois eu vou mostrar para vocês. O básico da animação é o seguinte. Para eu fazer a animação, eu tenho o meu Game Object que vai ser animado. Ele vai ter um componente chamado Animator. Tá? Esse Animator ele é o controlador da animação. Então, o meu Animator pode controlar várias animações. Então, eu tenho o Animator, que é o controlador, e o Animation, que é a animação em si. O controlador Animator controla o Animation. Tá? Então, é isso. Então, novamente, o personagem que a gente quer que tenha animação precisa ter um componente chamado Animator. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, vou deixar agora a plataforma de lado. Vou clicar aqui no Mega Man para centralizar ele. E eu quero que o Mega Man tenha animação. Quais que são as animações que eu vou usar? Quando ele está parado, ele vai ficar piscando. E quando ele estiver movendo, faça o movimento. Né? Faça a animação de movimentação. Parece besteira, né? Essa animação dele parado, mas antigamente, na década de 80, fazer a animação do personagem parado era uma coisa maluca. Tinha um jogo chamado Captain Goodnight, Capitão Boa Noite, que era pro Apple II. E ele, quando ficava parado, ele, depois de um tempinho, ele pegava um ioiô e ficava brincando com o ioiô, assim, sabe? Isso na década de 80. Nossa, isso aí era a perfeição para quem jogava na época. Então vamos lá. Então vão ter duas animações que eu vou fazer. Uma para ele piscar e uma animação para ele andar. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu vou clicar no Mega Man e vou adicionar um componente chamado Animator. Olha lá, é esse cara aqui. Tá? Na verdade, eu não preciso fazer isso. Na verdade, eu vou remover esse componente e o Unity vai fazer isso sozinho para mim. Tá? Então, eu vou clicar aqui no Mega Man, vou vir aqui em Janela, Window, e vou criar a minha primeira animação. Olha lá, esse Animation. Tá? Quando eu crio um Animation, ele vai falar o seguinte, olha, a animação precisa de um Animator. Criar o Animator, tá? Ele faz isso automático. Eu vou vir aqui em Animation e vou clicar nele. E aparece aqui a minha janela de animação. Olha lá. Bacana. Novamente, a gente vem aqui em Window, Animation, Animação. Maravilha. E essa aqui é a tela que a gente faz a nossa animação. Olha lá, para começar a animação do Mega Man, olha como é que ele sabe que é do Mega Man, porque eu já tinha clicado aqui no Mega Man. Tá? Se você não clicou no Mega Man e isso não apareceu, clica nele aqui e resolvido o problema. Agora eu vou criar o Animator. Tá? Essa aí é a animação, então eu vou chamar de parado. Ou vou chamar de piscando, melhor. Piscando. Maravilha. E agora ele criou aqui um timeline, uma linha do tempo, certo? De 1 segundo. Isso aí está em décimos e centésimos de segundo, tá? Então aqui no fim desse 1 é segundo. Se eu usar o mouse, a rodinha do mouse, ó, ele me dá mais segundos aqui. Eu vou querer trabalhar a piscada dele depois de 2 segundos, senão vai parecer que ele tem um cisco
no olho, tá? Então, a cada 2 segundos ele dá uma piscada. Depois eu mexo com isso aqui. Bom, então vamos lá. Tenho piscando aqui. Como é que eu vou trabalhar com piscando? Eu tenho que pegar agora cada um dos frames que eu quero utilizar e colocar lá. Colocar nesse timeline. Simples assim, muito fácil. Então, a gente vai pegar aqui o nosso time map do Mega Man. Eu vou abrir o time map dele. E eu vou usar esses três aqui, ó, que estão logo na primeira linha, que é ele com o olho aberto, depois o olho semi-aberto e o olho fechado. Okay? Então está logo na primeira linha. O olho aberto, eu vou deixar aqui no frame 0, no tempo 0 aqui. Ó. Façam isso também. Aí, o frame do olho semi-cerrado, eu vou colocar lá em, vamos dizer, 1,50. Tá? 1,5 lá. Então, eu vou pegar o semi-cerrado e vou trazer para cá. E o olho fechado, vou deixar aqui em 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o olho aberto de novo e colocar em 2 e pouquinho. Por quê? Para dar tempo dele ficar com o olho fechado. Porque se eu deixar assim, a animação ela entra em loop, tá? Só que aí no 2 segundos ele fecha o olho e já abre direto. Então a gente deixa o olho um pouquinho, algum tempinho fechado, tá? Então vou deixar ele aqui, ó, pronto. O olho aberto de novo aqui. Para a gente gerenciar melhor o nosso personagem, se você vier nesse triângulo aqui, ó, do Mega Man e clicar, vão aparecer quais são os frames que a gente está usando. Okay? É simples assim, tá? É bem tranquilo. Claro que quanto mais frame a gente usar de animação, mais suave fica, né? Ah, legal. Agora, daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco, a gente vai fazer a animação dele se movendo. E aí, como é que a gente gerencia a transição entre parado e movendo? Fala, Zé. Não apareceu o timeline, apareceu uma tela sem nada, nem o nome do Mega Man apareceu. Tá. Então faz o seguinte, fecha a janela, aí escolhe o Mega Man aqui ó, em Hierarchy e abre a janela de novo. Aí vai aparecer essa tela, só que sem nada. Aí você vai puxar a tela, deixar um pouco maior, e você vai ver que aqui embaixo ele vai pedir para criar um animator. Aí você vai apertar um botão que fica no meio da tela. Ver se acontece. Opa, imagina. Aí puxa esses três Megamans que estão virados para a direita, tá? A gente vai usar a direita como a frente e como a orientação inicial. Os segundos, tá, eles estão com o padrão aqui em cima, não está aparecendo a regrinha para você? Ah, sim, tá. Aí você vai fazer assim, ó, você vai usar o mouse, a roda do mouse, até você achar os 2 segundos. E aí na hora que você colocar um frame nesses 2 segundos, ele passa a contar que vai até o último frame que você colocou.
Maravilha. Aí, o que eu vou fazer? Então, novamente, eu coloquei aqui no frame 0, no tempo 0, o Mega Man com o olho aberto. Lá em 1,50, eu estou chutando aqui, tá? Pode ser que esse 1,50 esteja muito perto. Mas eu estou colocando 1,50 ele com o olho semicerrado. Aí em 2 segundos, olho fechado. E 2,5 aqui, ele com o olho aberto de novo. Tá? E aí a gente vai testar para ver se essa animação ficou legal aqui. O importante é o seguinte, a gente fez a animação do parado. Daqui a pouco a gente vai fazer a animação dele se movendo. E a pergunta é, como é que eu faço a transição entre um e outro? O Animator, a gente trabalha com máquina de estado. Então a gente vai brincar com uma ferramenta de gráfico, perdão, né? de máquina de estado. Então é bem suave, é bem tranquilo. Mas é um tranquilo que se você quiser fazer alguma coisa bem elaborada, você vai ter que tomar um pouco de cuidado para não ter uma explosãozinha aí de estados, tá? Mas vamos lá. Então eu fiz esse primeiro, piscando. Vamos ver se funciona. Ó. Agora eu vou abrir o Animator, para ver como é que está o Animator. Então eu vou vir aqui em Animation e abrir o Animator. Okay? Lembrando que o Animator é o cara que controla a janela. Vou clicar no Mega Man para aparecer aqui os estados e as transições. Se aqui tiver vazio é porque tem que clicar no Mega Man. E aqui está o Animator. Então, reparem que como o piscando foi a primeira animação que a gente fez, então quando começar o jogo, quando entrar aqui no jogo, o primeiro estado que ele vai já é o piscando. Tá? Então, em resumo, quando eu começar o jogo, ele já deve começar a piscar. Tá? Isso que é importante. Tem os outros estados aí que a gente pode usar, que são estados genéricos aí, mas a gente não vai brincar com eles não. Maravilha. Então é isso. Se eu não esqueci de nada, é só apertar o botão aqui e ver ele piscar. Vamos ver. Piscou. Olha lá, vou dar um zoom aqui. Legal. Tá bacana. Acho que dá para melhorar, dá para dar um ajuste fino aí, mas tá legal. Bacana. Aí vocês ajustem de acordo com o gosto, tá? Se vocês acharem que fica muito travado, diminui um pouco a distância entre o olho semicerrado e o olho fechado. Bom, alguém não deu certo? Maravilha. Então deu todo mundo certo. A gente vai fazer agora a movimentação dele. Okay? Como é que eu crio uma nova animação? Então eu venho aqui no Animation, eu volto na janela da Animation. Se ele não aparecer, é só clicar no Mega Man para ele aparecer. Aí eu vou vir aqui onde está essa janela piscando, eu vou clicar aqui e vou escrever, vou escolher Create New Clip. Aí a gente vai dar um nome, então eu vou dizer andando. E aí, lá no Animator, eu não vou lá agora, mas no Animator é criado um novo estado que representa o andando. Okay? Vou agora escolher quais são os personagens, as figuras que eu vou usar aqui. E aqui tem uma pegadinha, tá? Então toma cuidado, ó. Vou mostrar para vocês. Qual que é a pegadinha? Aqui na segunda linha, vocês vão ver aqui, ó, o Mega Man tá andando. Tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 figuras dele andando. Tá? O problema é que não é esse cara. Não é esse aqui. O que você vai querer é esse outro aqui, ó, que começa nesse canto. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são 6 figuras aí para representar ele se movendo. Se você usar o outro, vai parecer que ele está manco. O nome dele é o Mega Man, começa no Mega Man 29. Okay? Então eu vou pegar esse primeiro aqui, vou arrastar lá. Você pode escolher todos e arrastar todos de uma vez. O problema é que quando você faz isso, ele inverte. Tá? Ele vai pegar do último para o primeiro, aí você tem que ficar arrastando lá. Então eu vou pegar esse primeiro aqui.
trazer para o 0. Aí eu vou de, vamos dizer, de 10 em 10, tá? Aí se for muito a gente muda. 2, 4, 6. Acho que eu vou de 10 em 10. Vamos ver o que acontece. Vou pegar esse outro, vou colocar no 10. O terceiro, colocamos em 20. Quarto em 30. O quinto, 40. Se não ficar bom, ao invés de a gente separar manualmente 1 a 1, a gente também pode diminuir a escala de tempo da animação, tá? Dá para fazer isso também. E aí, eu vou voltar esse cara aqui, vou colocar aqui em 1 segundo de novo, que é para justamente ele não ir do 50 e pular de novo para o 0. Vai dar a impressão que esse penúltimo, esse último aqui, vai dar a impressão que ele foi rápido demais, tá? Por enquanto é isso. Bem tranquilo trabalhar com animação. E o legal é que essa animação não serve só para sprite, tá? Se você está trabalhando com 3D, eu posso fazer animação, por exemplo, de rotação, de escala, de translação. Tá? Eu só vou mostrar aqui, só para não ficar no vácuo, não precisa fazer junto. Ó. Eu pego eu escolho lá o objeto que eu quero mexer a propriedade, coloco adicione a propriedade. Aí, por exemplo, se eu quiser alterar, fazer ele rotacional, vem transform, escolho o rotation, e aí eu falo, olha, no tempo 0 a rotação dele vai ser 0 no eixo X, vamos supor, e depois de 1 segundo vai ser 90 graus no eixo X. Então ele vai fazer o cálculo de 0 até 1 segundo, ele vai fazendo essa transição entre 0 graus e 90 graus, por exemplo. Blocos da própria timeline? Ah, acho que dá, nunca tentei, mas deve dar sim. Vamos tentar aqui, ó. Clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Deu, tá? Vou dar um Ctrl Z. Deu certo sim. Ok, no meu tá tudo certo. Todas elas de um mesmo objeto, sim. Agora, de objetos diferentes, aí você vai ter que abrir uma janela para cada um. Ok? Eu não sei se dá. Nunca tentei fazer. Mas o mesmo objeto, por exemplo, se você quiser alterar a rotação, também a escala, também a animação, aí dá. Vão aparecer todos eles aqui. Tá? Se quiser fazer mais de uma coisa com o mesmo objeto. Alguém quer que eu espere? Maravilha. Então é isso. Só para testar a animação, só para testar, eu vou voltar lá no Animator. Olha lá. E eu vou colocar o andando, o estado andando como estado inicial, tá? Como é que eu faço isso? Eu clico nele aqui com o botão direito do mouse e coloco ele como o estado padrão, ok? Então agora quando eu começar o jogo, ao invés de ele piscar, ele vai ficar andando parado. Alguma coisa não está bonita aqui.
Então é isso mesmo, para ficar bonitinho, tirem o cara que eu coloquei, o frame que eu coloquei no 1 segundo lá, que é ele retornando, tá? Aí fica mais bonitinho. Vou dar uma pausa. Tá jóia. Alguém quer que eu espere? Jóia. Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar no Animator, que é o controlador das animações, ok? E fazer a transição entre um e o outro. Aí eu vou fazer entre esses dois. Aí se você quiser fazer uma animação para pular, por exemplo, aí vai criar um outro estado e você vai ter que fazer a lógica lá na máquina de estado. Quando apertar o espaço, saia da onde você estiver, seja de um estado ou de outro estado, e vá pular. Se fizer o dash, que nem o Gabriel você tinha comentado, é a mesma coisa. Você vai fazer uma animação com o dash, e aí quando você apertar o botão dele fazer o dash, de dar o carrinho, aí faça a transição do estado atual para o carrinho, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui o Animator. Eu vou voltar com a transição inicial sendo o piscando, ok? Então, com o botão direito aqui, só para ficar tranquilo, tá? Para vocês mudarem aqui, vocês manipularem a janela do Animator, só vocês clicarem com o botão da rodinha do mouse. Se você apertar o botão da rodinha do mouse e deixar apertado, aí você gira a sua janela do Animator, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui no piscando, botão direito, colocar ele como o estado padrão. E agora eu vou criar duas transições, uma transição do piscando para o andando e uma do andando para o piscando. Tá? Então como é que eu faço? Primeiro eu clico aqui no piscando, botão esquerdo mesmo. Aí com o botão direito eu escolho Make Transition e eu arrasto a transição para o estado que eu quero, que é o andando. E agora eu vou fazer o oposto aqui. Eu vou clicar com o botão esquerdo no andando, com o botão direito Make Transition, e aí eu clico lá no piscando. Agora tem duas transições. Vou fechar o animation aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, se eu começasse o jogo agora, ele ia fazer a transição sem nenhuma restrição, sem nenhum evento que dispare a transição. Então ele ia sair de piscando para andando, de andando para piscando e assim por diante. Eu quero criar uma restrição, tá? Eu quero criar um parâmetro que defina, olha, se esse parâmetro for verdadeiro, vamos dizer, né? E eu estiver no estado tal, ele vai para o outro estado. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu clico aqui nessa primeira transição. E aqui no inspector dele, vocês vão ver que tem bastante configurações aqui. Vários atributos aqui que eu posso mexer. Vamos primeiro configurar esses atributos para que fique tudo legal. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar esse resExitTime. Tá? Esse resExitTime é o seguinte, uma vez que ele esteja no estado piscando, ele vai esperar uma quantidade X de tempo para transitar para o outro estado. Tá? Eu não quero isso. Eu não quero que ele vá de um estado para o outro por causa do tempo. Então eu tirei esse cara. A outra coisa que eu vou tirar é essa duração de transição. Essa duração de transição ele diz o seguinte, espere 0,25 segundos para mudar a transição do piscando para o andando. Isso é interessante quando você quer que ele não responda a animação logo de imediato. Às vezes você quer que a animação termine ou que algo aconteça para ele transitar. Tá? E às vezes você quer que essa transição seja suave, então você consegue fazer uma transição suave, começando de um e terminando no outro. Tá?
A gente não vai brincar com isso, senão é um semestre inteiro para isso aí. Então a transição é imediata. Tá? Maravilha. Essa é a primeira configuração que eu vou fazer. Agora, eu vou criar o parâmetro. Vou criar um parâmetro para usar esse parâmetro como sinal de transição entre um estado e outro. Como é que eu faço para criar o parâmetro? Eu vou vir aqui, ó, a gente está em Layers. Eu vou escolher Parâmetros, nessa janela. E agora eu vou criar um parâmetro novo aqui, ó. Eu vou chamar esse parâmetro, por exemplo, de parado. Então, qual é a ideia? Se eu estiver piscando o olho e não estiver parado, então vá para andando. Se eu estiver andando e passar a estar parado, então vai de andando para piscando. Tudo bem? Então a lógica é essa. Então eu vou criar a minha flag aqui, que é o parado. Esse parado eu vou definir de que tipo que ele é, então eu vou dizer que ele é booleano. Perdão, gente. Quando eu vier aqui nesse mais que eu vou criar ele. Eu vou escrever parado aqui. E vou dizer que o jogo começa com parado falso. Tá? Então esse checkbox aqui vai estar desabilitado. Isso significa que quando começar, o parado vai ser falso. Ok? Criei um parâmetro. E agora eu vou usar esse parâmetro nas minhas transições. Então eu vou vir aqui nessa primeira transição e vou definir a condição de transição entre um estado e outro. Aqui embaixo em condition, eu vou apertar aqui o sinalzinho de mais. Como só tem o parado, ele é o primeiro da lista, ele já está aqui em cima. Ó. Então ele vai transitar quando? Quando o parado for falso. Em outras palavras, quando a velocidade do personagem for maior que zero. For diferente de zero, perdão. E vou fazer o oposto na outra transição, mas eu vou esperar um pouquinho aqui. Alguém tem dúvida em relação a essa lógica? Ok. Maravilha. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra transição. Eu vou setar as configurações de transição primeiro. Então vou escolher aqui a transição. Primeira coisa, eu vou desabilitar o ResExitTime e a duração da transição eu vou colocar 0. E aí eu vou definir a nova condição aqui para essa transição. A condição é quando o parado for verdadeiro, quer dizer, se eu estiver no estado andando e o parado for verdadeiro, aí eu faço a transição para piscando. Legal, né? Bem fácil, bem intuitivo. Bem simplesinho de brincar. Agora, a pergunta é, beleza, tá aí, tem esse parâmetro parado, mas como é que por meio do código eu altero o valor desse parado? Porque eu vou ter que fazer isso, certo? Eu vou ter que ir lá no meu código e aí definir, olha, quando o eixo X dele, né, o input.getAxis horizontal for diferente de zero, eu tenho que setar o parado para falso. E quando ele me retornar o valor zero, o parado tem que ser verdadeiro, certo? Tenho que fazer isso lá no meu script. Então vamos lá. Posso ir para o script? Perdão, alguém quer que espere um pouquinho? Maravilha, então vamos lá no script. Então, novamente, por meio do script, eu tenho que alterar o valor desse parâmetro parado. Aí é só lembrar, esse parâmetro parado, ele está onde? Está no animator. O animator, por sua vez, é o que? É um componente do Mega Man. Então, para eu mudar esse parado, eu tenho que pegar o componente animator e trocar esse parâmetro aí, trocar o valor desse parâmetro. Em outras palavras, eu estou usando de novo o mesmo padrão de programação que eu estou trabalhando o tempo todo. Eu pego o componente, get component, daqui que eu preciso manipular e manipulo. Tá? Então, é bem sossegado. Já começa a ficar mais intuitivo, né? Então, eu vou aqui no script do parâmetro. Vou lá no update.
Em algum canto aqui, vocês vão ver que o update vai começar a ficar corrido, né? Aí já a gente vai querer criar um método para cada coisa aqui. E vamos lá, né? Então, ele se movendo, ele está parado, eu posso controlar isso por essa variável x. Ele vai me trazer um valor entre menos 1 e 1, e 0 significa estar parado. Tá? Então, se o x for 0, está parado, se não, está se movendo. Primeira coisa, eu vou pegar o componente Animator. Então, eu vou vir aqui em cima, criar um private Animator. Cuidado com o autocomplete, que o animation vem na frente, né? Vou chamar de anim. E no start eu realmente crio a referência aqui. Anim recebe get component animator. Estou colocando private, né? Porque eu não preciso referenciar ele de lugar nenhum diretamente. Okay? Não preciso dele na IDE lá. Tudo bem? Maravilha. Agora eu tenho um anim. Então eu posso usar um if else simples aqui. Olha lá. Vou vir no update. Se x for 0, então anim.setBool, porque o parâmetro é booleano. Agora, os dois argumentos são o nome do parâmetro que eu criei lá, da variável, parado, e qual que é o valor que eu quero. True. Se não, o contrário. Por que eu fiz anim.setBool ao invés dele me dar a opção anim.parado, já que parado passa a ser uma propriedade do animator? É porque isso aí, a gente tem que lembrar que ele tem que reconhecer em tempo de execução. Então, como eu criei um parâmetro, eu poderia criar um parâmetro com qualquer nome. Então, para ele não ter que, antes de executar, fazer uma varredura para ver quais são os parâmetros e criar eles como público, por exemplo, para ter acesso aqui, então eu uso esse setBool. Tá? Então, em resumo, esse setBool é para que eu consiga acessar um parâmetro que eu criei dentro de uma IDE, de uma janela. Tá? Maravilha. Então, deve estar certo, tá? Se eu não cometi nenhum erro aqui, ó, deve estar certo. E já deve funcionar. No momento em que eu setar o parado para true, ele vai verificar lá na máquina de estado dele se ele está no estado que ele precisa estar e a transição, a sua respectiva transição. Tá? E vai rodar a máquina de estado e vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro aqui de lógica. Então, começa a estar piscando, bom sinal. E olha lá, quando eu movo ele, ele também se move. Legal, né? Só que ele está fazendo um moonwalking aqui, né? Um moonwalking quando ele vai para trás. Então eu tenho que mudar isso aí. Maravilha. E é legal que a gente consegue ver a máquina de estado funcionando. Olha que barato. Eu vou botar a janela aqui embaixo. Olha que legal a máquina de estado aqui em cima. Ó. Agora eu vou começar a andar. Ó. Aí ele vai ter uma barrinha de que o estado andando está sendo ativo, né? Ele está no estado andando. Aí quando eu paro, olha lá, ele vai para o estado piscando. Então isso aí para depurar é bem legal. É bem suave. Entender se a gente cometer um erro de lógica aí na máquina de estado é tranquilo a gente entender o porquê que a coisa aconteceu. Alguém não deu certo? Joia, muito legal, muito bacana. Agora, pessoal, a gente precisa eliminar esse moonwalking aí, né? Então, quando ele for para a esquerda, a gente tem que fazer ele se animar para a esquerda.
Uma forma de fazer isso é fazer uma outra animação dele se movendo para a esquerda e mudar lá na máquina de estado. Tá? Vai funcionar. O jeito mais fácil é a gente simplesmente rotacionar o personagem. Tá? Rotaciona ele. A animação ela rotaciona junto com o personagem. Tá? Porque é um sprite, né, que ele está rotacionando junto. Então a gente vai fazer isso aqui no script. O personagem. Eu vou mandar ele rotacionar 180 graus no eixo Y, por exemplo, tá? Para ele virar para o outro lado. Então, a gente pode usar o mesmo cara aqui. Vamos usar um outro de Chelsea. Se o x for menor que zero. Ah, tá, ok. A gente vai ter um probleminha de lógica que a gente vai arrumar daqui a pouco. Vamos lá. Se o x for menor que zero, é porque ele está indo para a esquerda. Então eu quero que ele vá para a esquerda. Tá? Vamos lá. Transform. Tá. Transform ponto. Transform ponto. Transform nada. Transform ponto. Rotate. E aí o quanto que eu quero que ele rotacione. Então, new vector 2. 0 no eixo x e 180 no eixo y. Okay? Else if x for maior que 0. Depois eu vou melhorar essa lógica aqui, tá? For maior que 0, rotaciona 180 de novo. Ok? Ele virar para o outro lado. Já deu para perceber que dá para melhorar esse código aqui. Tá? O que vai acontecer se eu rodar? Se eu rodar, ele vai ficar dando pirueta o tempo todo enquanto você se mover. Ok? Vou deixar assim. E vou fazer a movimentação para vocês verem o que acontece. Olha lá. Ó. Ele fica dando pirueta e fica dando pirueta. Você não quer isso. Por quê? Porque você quer que ele rotacione só quando ele tiver voltado para a direita e o x dele for negativo. Quer dizer, se eu estou indo para a direita e virei para o outro lado, então rotacione. Mas uma vez que eu estou do outro lado, não rotaciona de novo, certo? Então eu vou criar uma flagzinha aqui. Direita, true, porque ele começa na direita. Então, a coisa é, se eu estou indo para a direita, então se eu estou indo para a direita e eu virei, quer dizer, o x é menor que zero, então rotaciona. Se não, se eu não estou na direita, quer dizer, se eu estou indo para a esquerda, direita, e se eu não estou indo para a direita, se eu estou indo para a esquerda, e eu girar, quer dizer, se o meu x for maior que zero, então rotacione de novo, certo? Agora vai funcionar, e aí já eu melhoro o código aqui, coloco tudo num if só. Tá? Só vou ver se eu não errei alguma coisa. Vamos lá. Ó, tá, opa. Ah, oi, bom dia, né? Esqueci de setar eles aqui. Depois eu melhoro o código, só quero fazer esse negócio funcionar primeiro. Então, se ele está indo para a direita, eu tenho que sinalizar que ele está indo para a esquerda agora. Se ele está indo para a esquerda, eu tenho que sinalizar que ele está indo. Não precisam copiar, porque eu vou melhorar esse código em um segundo. Tá? Quer dizer, se eu estou indo para a direita e viro, agora ele não está mais na direita, ele está indo para a esquerda e rotacione. A mesma coisa o inverso aqui, lógica inversa. Vamos lá. Vem para cá, vai para o outro lado. Ó, que bonitinho. Funcionou. A gente conseguiu. Agora vamos melhorar esse código, né? Como aqui, ó, tanto em um caso como em outro, eu estou simplesmente invertendo o valor do direita, então eu posso aproveitar tudo numa coisa só. Se eu estou indo para um lado, né, e quero girar para
Ou então, se eu estou indo para o outro lado e quiser girar, então direita passa a ser não direita, certo? O valor passa a ser o outro valor. E rotacione. Tá? Então, deve funcionar. Vamos ver se funciona mesmo. Olha que belezinha, funcionou. Tá aí. Alguém teve dúvida nessa loja? Ok, maravilha. Então, eu vou dar um segundo para vocês terminarem o código. A gente continua. Tem alguém interessado em fazer o outro curso de 3D? Aí a ideia é fazer o. Ah, legal. A ideia é fazer talvez na. Maravilha. Aí vocês preferem na quinta e sexta ou na segunda e terça que vem? Segunda e terça, tá? Então vamos fazer esse segunda e terça se a maioria topar. Ok? O curso de 3D, ele é bem legal assim, porque daquilo que a gente está fazendo aqui, a gente vai reaproveitar literalmente tudo. Então, como mover o personagem, como fazer ele colidir, tudo isso é muito parecido, é idêntico, eu diria. Segunda e terça, legal. É muito parecido. Então a gente vai focar em outras coisas interessantes, alguns efeitos de textura e algumas coisas bem legais que a gente pode mexer. E aí vocês vão ver que vai ser bem liso, bem suave, porque vocês já vão ter bastante conhecimento sobre o assunto. Feitosa está escrevendo alguma coisa? Beleza, tá. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Alguém não quer que eu continue? Alguém está fazendo? Jóia. Então vamos lá. Maravilha, ó, a gente já fez um passo bem grande aqui, que é a nossa animação. Eu vou deixar a animação por aqui, para a gente não ficar muito tempo nela. Tá? A gente pode ficar literalmente uma tarde inteira nisso aqui. Vamos agora trabalhar algumas coisas que a gente precisa consertar aqui, que não estão 100% ainda. Uma delas é a relação do nosso personagem com a nossa plataforma. Então eu vou trazer a plataforma para cá, para ele poder pular na plataforma. Ok? Então, vamos lá. Vou ver se eu deixo. Ah, não, antes de mexer a plataforma, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a câmera seguir o seu personagem, certo? Porque a gente quer que ele fique centralizado aqui, ó. Se ele sair, já era. Olha lá, tá? Então vamos fazer a câmera seguir. O jeito mais simples e não recomendado, o Lucas vai marcar uma reunião para a segunda também. Ah, tá. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma terça e quarta, se for bom para todo mundo também, tá? Aí vocês falam, terça e quarta, pronto. E tem bastante coisa legal assim para ver.
Aí se todo mundo topar, terça e quarta. Aí você, se não der, se alguém não puder ser na terça e quarta, então me manda um e-mail depois avisando, tá? Vamos lá. Então vamos fazer a câmera seguir ele. A primeira forma de fazer a câmera seguir, que sem dúvida é a mais fácil e não recomendado para esse caso, é o seguinte, ó. Eu vou colocar o Mega Man aqui onde eu quero que ele comece, tá? Mais ou menos desse tamanho. E vou fazer assim, ó. Pego a câmera aqui e arrasto para o Mega Man, em cima do Mega Man. Agora, onde o Mega Man for, a câmera vai junto. Porque esse é o jeito mais fácil. E não é gambiarra, não é nada. Tá certo, né? Olha lá. O problema é quando eu quiser virar para a esquerda. Dá uma olhada. O que aconteceu quando eu virei à esquerda? Ó? Agora eu vou virar para a direita. Por que isso aconteceu? Pode parecer uma coisa meio bizarra no começo, mas a ideia é bem legal. O que aconteceu é que a minha câmera também rotacionou. Quando eu mandei o parent aqui, o pai, que é o Mega Man, rotacionar 180, a minha câmera rodou 180. E agora eu estou vendo a minha cena do outro lado, pelo outro lado. Olha lá. Então eu não quero isso, né? Eu não quero que a minha câmera rotacione também. Eu estou vendo em duas perspectivas. Então é por isso que essa não é a forma mais recomendável nesse caso aqui. Tá? A forma mais recomendável é eu pedir para a minha câmera seguir o Mega Man, mas por meio de um script. Eu crio um script para a própria câmera. Uma vantagem de fazer o script para a câmera é que você pode criar alguns efeitos, você tem mais controle sobre a câmera. Então, às vezes, eu quero que a câmera comece a me seguir só depois que eu passei um certo tanto a partir dela. Eu vou tirar ela, ela não vai ser mais filha da câmera, do Mega Man. Voltei ele aqui em cima. Tá? Vou voltar a câmera na posição 00 dele aqui. Então, pode ser, por exemplo, que eu quero que a câmera só se mexa quando o Mega Man estiver aqui, ó, perto da borda. Tá? Isso é muito comum em alguns jogos. E que a câmera comece a seguir também quando ele chegar perto dessa outra borda aqui. Não vamos fazer isso hoje, mas poderia. Então é por isso que também é vantajoso você criar um script para sua câmera. Okay? Então eu vou fazer isso aí. Ó. Vou vir aqui na câmera. Vou adicionar componente. Vou criar um novo script. Script câmera. Essa câmera ela vai referenciar o Mega Man e aí eu vou falar, olha, a posição da câmera vai ser a mesma posição do Mega Man. Se eu quiser que o Mega Man fique um pouco mais para baixo, aí eu crio um offset, né? Eu crio uma variávelzinha para falar, olha, fique na posição Y do Mega Man mais um valor X que eu vou determinar depois. Tá? Vamos lá, script câmera. Vou abrir o script da câmera. Vou criar aqui uma variável offset. O offset vocês entenderam, né? É o quanto que eu quero que a câmera fique afastada do Mega Man, tá? Vou criar como variável para a gente poder fazer ajuste fino mais tarde. Então, x offset, por exemplo, e y offset. Tá? Não precisa disso aqui, eu só estou fazendo para a gente ter um pouquinho mais de recurso para brincar. E vou fazer aqui uma referência ao próprio Mega Man. Então, game object, PC. No nosso caso, como o Mega Man ele sempre vai ser uma instância, ele já vai começar como sendo uma instância no jogo, quer dizer, ele já vai começar como sendo um game object, então eu posso fazer a referência pela IDE mesmo. Né? Então eu crio esse cara como público, ele vai aparecer lá na IDE e eu arrasto o game object do Mega Man para a propriedade PC desse script aqui. Tá? É o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, dei o Ctrl S, vim aqui no Unity, olha lá, aqui na minha câmera vai aparecer a propriedade PC, agora é só eu arrastar lá o Mega Man ou escolher por esse botão aqui, ó.
Mega Man. Então agora eu tenho um script na câmera que consegue referenciar o Mega Man. Isso é jóia. Então é isso. É simples assim. Agora no update do, da câmera, do script da câmera, repito sim, Gabriel. Quer que eu repita a partir do código ou a partir da IDE mesmo? Só da IDE, tá. Na IDE é o seguinte, eu vou clicar aqui na câmera, no Main Camera, e aí aqui no Inspector, no componente do teu script, que o teu script é um componente, né? Vai aparecer a propriedade PC, certo? Que a gente colocou lá ele como público. Se não apareceu, volta lá no script e dá um Ctrl S, para ele compilar. E aí, quando aparecer esse cara aqui, você pode pegar o Mega Man aqui dessa janela hierarchy e puxar direto para cá, o Persona PC, ou você pode escolher por esse botãozinho aqui no canto do PC, ó, esse círculozinho aqui, ó. Você abre ele, ele vai abrir aqui qual game object que você quer selecionar, você seleciona o Mega Man. Só toma cuidado, tá? Você vai selecionar ele a partir da cena. Se você selecionar alguma coisa a partir do asset, aí você vai estar selecionando um prefab. Tá? Aí tem aquela questão, né? Se eu selecionei um prefab, ele não é uma instância, ele é só um modelo. Se eu selecionei da cena, eu estou selecionando a instância mesmo, o carinha lá. Vamos ver se já funciona. Não vai ficar bonito, mas deve funcionar. Ah, não vai funcionar, com certeza. Né? Vamos voltar no script. E aqui no update vamos fazer lá. Eu quero que a posição, inicialmente, que a posição dele seja a mesma do Mega Man. Então, transform.position é igual a quem? Ao pc.transform.position. Tá? Daqui a pouco a gente usa os offsets. Vamos só ver ele funcionando. Agora eu vou testar lá para ver se ele vai seguir. Tá, qual que foi o problema que aconteceu aqui? Como eu falei para ele posicionar na mesma posição do Mega Man e usei um Vector 2, então a posição da câmera passou a ser o eixo 0, a coordenada Z da câmera passou a ser 0, ok? Eu quero que ele mantenha o menos 10, por isso que está dando problema aqui, ó. Tá? Então, como é que eu faço isso? Simples, eu volto lá no script e uso aqui, no lugar aqui, eu uso o Vector 3, tá? Então eu já vou fazer ele com os offsets aqui. Então passa a ser new vector 3, tá? Aí a posição x é o pc. Eu posso multiplicar, posso, vai assim, pc.transform.position.x, vírgula, pc.transform.position.y, vírgula, menos 10. Tá? Eu vou quebrar isso aqui em partes para caber na tela. É isso aí. Deixa eu testar lá para ver se é isso aí mesmo ou se eu estou esquecendo alguma coisa. Olha lá, é isso mesmo, tá? E olha que bonitinho, ó, ele passa a seguir o Mega Man. E agora a gente já coloca os offsets aqui. Então, posição x mais o x offset, né? Posição y mais y offset e menos 10.
E aí a gente faz um ajuste jogando lá em tempos de execução para ver os offsets que a gente quer aplicar, né? Provavelmente a gente só vai querer mudar o Y offset dele, tá? A gente pode brincar de fazer a câmera se mover de forma mais elástica, né? Dá para brincar bastante. A gente usa a palavra ajuste fino, mas é mais ou menos que nem construir uma casa, né? Essa parte que a gente está fazendo é subir os tijolos e passar e chapiscar a parede. Né? O ajuste fino, que é colocar tomada, pintada, massa corrida, demora tanto tempo quanto que, né, você criar, subir a tua casa. Tá? Então, quando eu digo ajuste fino, eu não estou querendo menosprezar essa fase do ajuste fino. Isso demora pra caramba também. Lá no jogo que eu estou fazendo do jogo do Tron, que eu falei para você, Gabriel, que tem as motos do filme do Tron, com aquele um rastro de luz que faz atrás, fazer o grosso da coisa ele funcionar, mas foi uma semana. Agora, fazer ele bonitinho, fazer a colisão ficar perfeita sem erro, porque ele tem probleminha de colisão que dá de vez em quando. Ixi, isso aí é mais que o dobro do tempo. Faz parte, né? É assim mesmo. Então, beleza, pessoal. Alguém não deu certo? Joia. Opa, não deu? Tá, ok. Você não, só verifica se você lembrou de desacoplar a câmera do Mega Man, tá? Caso você tenha feito isso. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer agora? Olha lá. Agora está funcionando. Agora a gente vai fazer um ajuste fino aqui do offset primeiro. Então, eu vou executar. Vou colocar um offset, vamos dizer, de. Vamos dizer, o Y dele, vamos dizer, 2. Olha lá, eu vou botar um offset de 2 para ele, tá? Ele ficar um pouquinho acima do Mega Man. Aí quando ele está razoável. Então eu vou lá no código e o Y offset passa a começar valendo 2. E o X0, vou botar 0 aqui. Beleza. Então a gente já tem bastante coisa de jogo que a gente pode fazer aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Está me incomodando essa porta aqui, porque a porta eu coloquei com um tile map de colisores, tá? Então ele bate na porta, eu não quero isso. Eu vou arrancar ele fora. Vou vir aqui no tile palette e remover ele. E agora eu vou recolocar a porta, mas como fazendo parte do tile map não colisores. Okay? Então eu escolhi aqui o não colisores e vou colocar minha porta lá. Pronto. Agora o Mega Man passa por ela. Tá?
O que pode acontecer quando eu fiz isso é do Mega Man passar por trás da porta. Tá? Isso vai ser meio aleatório. Agora passou por cima. Ontem, quando eu estava mostrando para o pessoal, para a Natácia e para o Silvio, passou por trás. Para eu garantir que ele vai ficar correto, que ele vai passar pela frente, eu posso pegar todos, eu posso pegar individualmente eles, né? Ou então pegar todos eles aqui e mudar o ordering layer. Ó. Eu vou aqui nos não colisores e coloco o ordering layer dele como menor, tá? Então menos 1. Lembrando, o que é o ordering layer? Ele prioriza quem vai renderizar primeiro. Quanto menor o valor, primeiro ele vai ser renderizado. Quanto maior o valor, mais tarde ele vai ser renderizado. Lembrando que tudo que é renderizado depois fica por cima, certo? Vamos por aqui. Maravilha. Alguém não quer que eu continue? Joia. Então, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa plataforma aqui, ó. Manda, Silvio. Hum. Claro, posso sim. Para colocar a porta como um objeto que não é colisor, o que eu vou fazer? Eu volto aqui na minha paleta, tá? Ela deve estar docada aqui, se a gente docou da outra vez aqui, né? Maravilha. E aí, o que eu vou fazer? Se você está com a tua porta aqui e está colidindo, a primeira coisa é remover essa porta. Tá? Como é que eu vou remover? Primeiro eu escolho colisores, porque a porta está fazendo parte desse tile map, ok? Garanta que o Active Tile Map aqui seja de colisores. E aí eu vou apertar esse botão de Erase e apagar ele. Reparem que se eu tentar fazer isso no meu agora, ele não vai apagar. Por quê? Porque essa porta não faz parte desse tile map ativo aqui. Tá? Por isso que ele não está apagando. Ele vai apagar esse outro aqui, por exemplo. Tá? Vou dar um Ctrl Z. Beleza, apaguei lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar com o tile map o não colisores, certo? Você tem esse outro tile map aqui? Ou você só tem um tile map aqui na grid? Tá, joia. Então você vai escolher esse não colisores, vai garantir que ele esteja ativo aqui, e aí é aquele lance, ó. Pega esse ícone do pincel, clica nele aqui e coloca onde você quiser ele. Joia? Maravilha. É isso aí. Show de bola. Legal. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na plataforma, vou trazer a plataforma um pouco mais perto para que para que o Mega Man possa pular nele. Vamos ver se vai fazer sentido essa posição que eu coloquei eles aqui. Tá? Olha lá, eu vou pular. Pulou. Repara o que está acontecendo. Ó. Repararam, né? Eu pulei em cima dele, legal. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele se mova junto com a plataforma e não que ele fique na dele. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para o Mega Man andar junto com a plataforma? Eu tenho que falar, quando ele cair aqui na plataforma, eu tenho que falar que ele vai ser filho da plataforma. Tá bom? É isso que eu tenho que fazer. Aí, pessoal, aí tem várias formas de se fazer isso, ok? Eu estou ensinando vocês a gerenciar quando o Mega Man está no chão, quando ele pisa em alguma coisa ou não, usando o On Collision Enter, tá? Eu vou continuar usando o On Collision Enter. Só que normalmente a gente não usa um collision enter. A gente costuma usar um overlap circle ou uma outra função, um método
chamado Raycast. Tá? Mas com qualquer um funciona. Ele é teoricamente tem uma performance teórica melhor usando o Overlap Circle ou um Raycast. Tá? Mas é teórico, novamente, não vai causar nenhuma diferença de performance visível. Tá? Então o lance é o seguinte, na hora que o chão for verdadeiro, eu passo a falar que o Mega Man é filho do chão. Tá? O chão passa a ser parent do Mega Man. Eu posso fazer isso só para as plataformas, tá? Ou de forma genérica. Todo o chão que ele pisar ele vai ser filho do chão, porque o efeito vai ser o mesmo. Tá? Quando eu uso o Overlap Circle ou quando eu uso o Raycast, esses dois métodos eles permitem que eu diferencie no próprio método aonde ele está pisando. Tá? Eu não vou ensinar isso agora, eu vou ensinar isso depois, em outro momento. Se der tempo aqui nesse curso, a gente até pode ver isso. No nosso caso aqui, eu vou tratar tudo no OnCollision Enter. Ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá no Mega Man. Ok? Vou lá no OnCollision Enter dele. E quando ele entrar em colisão, passa a ser parente. Como é que eu faço? Transform.parent é igual ao transform de quem colidiu comigo. Então, call.transform. Okay? Simples assim. E quando ele estiver no ar, eu falo que ele não é parente de ninguém, porque se ele passar a ser parente da plataforma e pular, aí o que vai acontecer? Enquanto a plataforma se move, ele também vai se mover no ar. Tá? A gente não quer isso. Então, quando o chão for falso, eu quero que ele não seja parente de ninguém. Não seja parente de ninguém é ótimo. Eu não quero que ele seja filho de ninguém. Ok? Eu não quero que ele tenha parents. Então, transform.parent é ninguém. Tá? Então, ninguém é pai dele. Ninguém é o pai ou mãe dele. Deixa eu ver se funciona. Se copiar. Olha lá. Reparem que o Mega Man sumiu aqui do Hierarchy. Por que ele sumiu do Hierarchy? Porque ele está como parente de alguém aqui. Tá parente desses colisores aqui. Ó. Okay? Quando eu pular para a plataforma, vocês vão reparar que ele vai passar a ser filho, perdão, estou usando a palavra errada. Ele vai passar a ser filho da plataforma. A plataforma vai ser parente dele. Olha lá. E agora ele se mexe em relação à plataforma. Ok? E quando eu pulo, ele não é filho de ninguém. Okay. Sinistro, né? Ele pula, ele não é filho de ninguém. Resolvido. Vou voltar lá no código. Vou voltar lá no OnCollision Enter. Ele ficou como filho dos colisores, né? Porque ele se colidiu com o colisor, ele passa a ser filho do colisor, tá? Assim, se eu não quiser fazer isso, isso não vai ter impacto nenhum de performance, tá? Se eu quiser, porque eu quero muito que isso não aconteça, porque eu acho que o código não está elegante, aí o que eu teria que fazer dentro do collision enter, eu teria que verificar com quem que ele colidiu. Se ele colidiu com uma plataforma, passa, então eu botaria um if aí a mais. Só que para botar esse if, eu teria que dizer, sinalizar o que é a plataforma. Isso eu faria de duas maneiras. Ou eu pego pelo nome, que não é adequado, ou eu crio uma etiqueta para a plataforma e aí eu verifico nesse if a etiqueta, o tag. Então, se o tag for plataforma, transform.parent recebe o que está lá, o qual.transform. Tá? E uma terceira forma de fazer isso é pelo layer. Tem tag e tem layer. O layer também vai funcionar. Quando a gente usa o Overlap Circle, que é um método, ou o Raycast,
Esse tratamento, essa diferença é pelo layer, tá? Não é pela tag. O próprio método retorna lá. E aqui embaixo não esquece de tirar, né? Quando o chão for falso, ele não vai ter parênteses. Que dó. Lembrando que o OnCollision Enter ele só dispara uma vez durante o contato, tá? Ele só é mais ou menos que nem o get key down, tá? É key down, então é só quando o contato com o teclado acontece, análogo a isso. É só quando ele encosta no chão. Nas próximas vezes que ele já está encostado, isso não vai ser disparado de novo. Tá? Aí seria o OnCollision Stay. O OnCollision Stay ele fica disparando enquanto está encostado. Então, não afeta, Gabriel. Tem, assim, em teoria, esse não é o jeito melhor, o outro é melhor. Mas na prática, isso não vai ter queda de quadro nem aqui, nem no celular, tá? O código do offset, posso sim. Aqui, ó. Tá na câmera, tá? É o script da câmera. Mas de qualquer forma, eu vou mostrar o uso do Raycast para vocês daqui a pouco para uma outra coisa. Aí, se vocês quiserem aplicar aqui, não der tempo da gente fazer junto, vocês usam outro exemplo para aplicar. Tá? É bem tranquilo. Esse ok foi que ok que está tudo jóia? Que já deu? Ou ok já está tudo certo? Tá, maravilha. Então, jóia. Então veja, a gente já fez muita coisa aqui, a gente já consegue fazer praticamente um jogo completo. Tá? O que a gente vai fazer agora para finalizar? Uhum. Tá. Para finalizar a parte do jogo, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um inimigo, um Koopa, um cogumelinho, que ele vai ficar andando e o objetivo dele é ficar andando de um lado para o outro. Quando ele bater aqui, ele vai vir para cá. Quando ele bater em algum outro murinho que eu vou colocar aí, ele vai voltar para o outro lado. Tá? Eu vou fazer isso. E nessa explicação eu vou mostrar para vocês como é que ele faz para identificar colisão de uma outra forma, ok? Usando o Linecast ou o Raycast. Vamos lá, então eu vou preparar o cenário aqui para que ele consiga bater em dois lugares. Bater na esquerda e na direita. Então vou dar uma melhoradinha aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é uma montanha aqui pequena. Ok? Então vamos lá. Vou montar a meta aqui. Colocar com colisores. Fazer aqui um morrinho. E aqui. Então eu fiz um morro. E o inimigo ele vai ficar andando nesse espaço aqui. Vai bater daqui para cá e de outro lado para lá. Eu vou afastar um pouquinho esse cano para ele ter mais espaço para a gente ver o que está acontecendo. Pronto.
Agora tem bastante espaço para ficar andando aqui. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso também. Vou aproveitar e ver se o Mega Man consegue chegar lá, né? Porque senão não vale. Tá, maravilha. Legal, né? Dá uma empolgada. Fala, Zé. Dá vontade de ficar o dia inteiro brincando com isso aí. Eu fui aqui na paleta, né? E eu escolhi como tile map ativo colisores, né? E aí quando você coloca um tile map em cima do outro, ele substitui. Não preciso nem excluir. Joia. Alguém não quer que eu continue? Quer que eu espere um pouco? Então vamos lá. Então eu vou escolher o personagem inimigo. Eu vou. Eu não importei ele. Eu vou importar. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não tem. Não tem. Então eu vou importar um outro tile map, que é o dos inimigos. Não baixei. Vamos ver se está lá. Mudou. Inimigos e coisas. Tá aqui, ó. Vou deixar. Vamos lá no Moodle, pessoal. Eu vou deixar agora visível para vocês, se eu esqueci de deixar. O inimigos e coisas. Tá lá, ó. Inimigos e coisas. Eu vou fazer um inimigo, eu vou pegar um desses cogumelos aqui, ó. Só que eu nem vou me preocupar em fazer a animação dele, tá? Não precisa se preocupar com isso. A gente faz ele se mover e depois continua se quiser. Ok? Então, baixem ele, importem ele lá no Unity, inimigos. E aí a gente tem que fazer o slice dos inimigos. Alguém não quer que eu continue? Ok. Tá, eu espero um pouquinho. Normal. E depois disso que eu vou mostrar para vocês, a única coisa que falta é fazer um ajuste na questão da física. Vocês vão reparar o que vai acontecer quando a gente subir uma ladeira. A gente tem que eliminar esse problema da ladeira, que é fácil também. Aí quando tiver tudo ok, dá um toque, Gabriel.
lembrando, né, como faz o slice, se vocês já não pegaram a manha, né? Clica aqui no inimigos, okay? Vem aqui no Sprite Mode, coloca como múltiplo. Não esquece de dar o Apply. E aí vai no Sprite Editor. E aperta o botãozinho de Slice aqui. E pronto, a gente tem um monte de coisa legal para aplicar aqui no nosso jogo. Não esquece de dar o Apply. De novo. E vamos que vamos. Vou fechar aqui. Alguém quer que repita esse processo? Joia. Então vamos lá. Agora eu vou pegar só esse carinha aqui que eu acho legal. Colocar ele aqui. Vou chamar só de inimigo. Aumentar um pouco o tamanho dele, que está muito pequeno, né? Aqui. Vou botar 3x3. O Mega Man quanto 2,5 por 2,5. Então eu vou seguir o mesmo padrão. 2.5, 2.5. Ok? E vou colocar um corpo rígido nele para poder fazer a movimentação dele e um collider nele. Okay? Então vamos lá. Cliquei aqui no inimigo. Add Component. Rígido Body 2D. Vou deixar ele como cinemático, porque eu só vou fazer a movimentação dele via script. Eu não quero que ele tenha, que ele se relacione com outra parte ele tem interação de física, tá? Ou não. Não, vou deixar dinâmico por causa da gravidade. Vou deixar dinâmico aí, beleza. Vou colocar aqui um collider nele. Vou colocar um Circle Collider. Vou deixar desse tamanho mesmo o Circle Collider, tá? E vou executar para ver se ele cai. Tá lá. Tá no lugarzinho dele lá. Vou trazer até o Mega Man aqui para frente. Para quando eu começar o jogo, já tá... Não precisar ficar andando com ele. Vou aguardar um pouquinho vocês fazerem a mesma coisa. If you ever ask yourself how to draw a line in Unity, Okay? Então vamos lá. Eu vou criar um script para fazer ele se mover. E aí quando ele bater aqui, ele tem que inverter o movimento dele. Ok? É isso que eu vou fazer. Bom, a gente já consegue fazer isso com o que a gente aprendeu. Ok? Só que aqui a gente tem um probleminha. E esse problema é chato de resolver usando só o que a gente sabe. Qual que é o problema aqui? O problema é que o nosso inimigo, quando ele bater aqui embaixo, ele já está colidindo com alguma coisa. Então, como é que eu vou diferenciar a colisão desse cara com a colisão do morro? Isso que é um problema. Tá? Então, todo morro eu ia ter que selecionar e dizer, olha, você é um morro. Tá? Isso não é legal.
Porque, em termos de produtividade, isso é horrível. Né? Eu teria que identificar todo o morro e colocar uma tag ou um layer falando que é um morro. Então, isso não é legal. O bacana aqui é eu fazer a detecção de colisão em nenhuma direção determinada. Então, eu quero que ele faça a detecção de colisão dele só para frente dele. Se tiver alguma coisa que vá colidir com ele até tantas unidades de distância, ou 0, tantas unidades de distância, então se inverta a sua posição. Entenderam por que aqui é chato a gente trabalhar com um collision enter? Por causa disso, ele já está colidindo com um bloco aqui, que em termos de cenário, é a mesma coisa que esse outro bloco aqui. Então é isso. Como é que eu faço? A primeira coisa, eu vou padronizar aqui. Eu vou padronizar que sempre eles começam indo para a direita, tá? Isso aqui é só para facilitar a minha vida na explicação, mais nada. Então eu cliquei aqui no inimigo e dei um flip no eixo X dele. Ele está virado, o frame dele, o sprite dele está virado para o outro lado. Tá? E como é que eu faço para identificar só o que está na frente dele? Eu uso um método chamado raycast. Esse método ele faz parte do componente Physics 2D. Ok? Então vamos lá, vamos fazer isso aí em partes. O bacana de usar o raycast é que ele consegue identificar e fazer diferenciação. Ele consegue diferenciar no que ele está batendo, tá? De acordo com o layer. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar layers para cada objeto que tem aqui na cena. Então, eu vou vir aqui no Mega Man primeiro e vou falar que o layer do Mega Man é player, por exemplo. Tá? Porque eu não quero que ele inverta a posição dele quando ele estiver perto do Mega Man. Tá? Então, como é que eu faço? Eu clico no Mega Man. Isso não é totalmente necessário para esse exemplo, mas vamos fazer já. Clico aqui em Layers. Ao invés de botar Default, eu adiciono um Layer. Venho aonde tiver vazio aqui e vou chamar o Layer de Player, por exemplo. Ok? Então, escrevam Player, dá um Enter. E o que aconteceu agora? Eu simplesmente criei um layer novo. Mas, por algum motivo, eu vou ter que clicar de novo no Mega Man e escolher o layer lá que eu acabei de criar. Tá? Ele não faz isso direto. Layer. E o chão, tudo que for possível eu colidir, eu vou dizer que o layer dele é layer colisão, por exemplo. Tá? Vou dar um nome para tudo que colide. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Tile Map, colisores, e vou alterar o layer aqui. Ó. Ao invés de ser layer default, eu vou vir aqui em Add Layer, criar um layer novo, colisão, por exemplo, tá? Para ficar diferente do nome colisores. E aí eu tenho que voltar lá e alterar o layer de novo. Ele não faz automático isso. Então, olha lá. O layer 9 é colisão. Volto aqui no colisores e coloco o layer dele como colisão. Tá? Agora sim, o meu raycast ele vai retornar verdadeiro ou na verdade ele vai retornar um objeto ou nulo de acordo com o layer que eu quiser que ele identifique. Posso seguir? Ok. Então vamos lá. Esse raycast, como é que ele funciona? Ele vai retornar verdadeiro quando o raio que eu vou criar a partir dele conseguir bater aqui de frente com algum objeto que faz parte do layer que eu quero. Tá? Então ele só vai retornar o objeto
Se ele bater no layer que eu quero, ele vai ignorar todos os outros layers. Tudo bem? Então, como é que eu faço para ele identificar o layer que eu quero? Então, eu vou criar um script para o inimigo, para ele se mover primeiro. Então, vamos fazer ele se mover. Vamos lá. Criar um script novo para ele. Script inimigo. Vou vir aqui no script inimigo e vou editar ele. Então, os primeiros passos vocês já devem estar sabendo, né? Eu vou criar uma variável para velocidade, uma variável para referenciar o corpo rígido do personagem aqui. Ok? Vamos lá. Public float velocidade. Vamos dizer que a velocidade inicial dele é 5. Private. Rigid body 2D. RBD. Aqui no start vamos fazer a referência. E vamos dizer que eu vou colocar a velocidade dele aqui no start mesmo. Velocidade, vírgula 0. Só vou testar lá para ver se está tudo certo. Eu já volto aqui no código. Ele está enrolando, né? Eu esqueci de vir aqui. Olha lá. Então, para ele não sair rolando, clica aqui no inimigo, vai no Rigid Body 2D e Freeze Rotation dele. Aqui embaixo. Ele deu uma travadinha. Vamos tentar entender o porquê que ele travou. Deixa eu botar a velocidade aqui para baixo no update. Pronto, agora ele travou no lugar certo. Devia ter um degrauzinho. Esse degrauzinho que tem entre um collider e outro do chão diminuiu a velocidade dele. Deve ter sido por isso que ele parou. Tá? Por isso que eu vou colocar o velocity dele no update mesmo. Aí se alguém quiser que eu repita algum passo, me dá um toque. Alguém quer que eu espere um pouco? Joia. Então tá, ó, ele está se movendo. Agora eu tenho que fazer a identificação quando ele estiver muito próximo de alguma parede para ele voltar, ou muito próximo, quando na frente dele tiver algum objeto que seja um objeto de colisão. Okay? Em resumo é isso. Quando ele estiver muito perto na frente dele de um objeto cujo layer é colisão, inverta a sua velocidade. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, para eu especificar qual que é o layer que eu quero que ele identifique, eu vou fazer uma referência a esse layer aqui. Ó. Eu vou usar um objeto de uma classe chamada LayerMask. Máscara. Okay? E aí eu tenho que dizer que essa máscara
ele vai representar o layer colisão. Simples assim. O legal dessa máscara é que você pode identificar aí mais de um layer diferente nessa máscara, tá? Essa máscara pode conter mais de um layer. Ele usa binários, né? Então tem o layer 1 é 00001, o layer 2 é 0010, depois é 0011 e assim por diante, tá? Não, perdão. Cada um desses zero representa um dos layers. Então o primeiro layer é 0001, o outro é 0010, o terceiro é 00100 e assim por diante. Aí ele faz um XOR, um OR bit a bit. Então 00011 significa que ele é para identificar o layer 0, o primeiro layer e o segundo layer. 111, os três primeiros layers e assim por diante. Okay? Vamos voltar aqui, ó. Então, uma vez que eu criei esse layer, e esse layer mask ele é cúbico, ele vai aparecer aqui no IDE. E aí, aqui na IDE, eu defino quem que eu quero que ele identifique. Olha lá, eu quero que ele identifique o layer colisão. Então, aquela minha máscara, o layer mask, vai representar a colisão. Eu posso escolher mais de um, reparem, né? Ó, poderia escolher dois, ó, o layer e o colisão. Legal, né? Só que eu só vou escolher colisão. Eu não quero que ele identifique o player. E agora a gente vai fazer o gerenciamento lá no nosso script. Ok? Então vamos lá. Eu volto aqui e vou lá no update. Então aqui no update, o que eu vou fazer? O meu request, que é o que eu vou usar, se ele identificar que à frente dele tem alguma coisa, ele vai retornar um objeto. Esse objeto é um request hit 2D. Okay? Então, vou chamar de hit. Então, agora a hit vai receber um método que eu vou evocar. Esse método se chama request, que pertence ao physics 2D aqui, physics 2D. Okay? Request. O que esse request, o que eu vou usar de argumento no método request? Eu vou usar primeiro a origem, o ponto de origem do raio, a direção do raio, então eu quero sempre a direita dele, eu vou considerar a direita como frente, ok? E a distância que eu quero que ele identifique, até que distância que eu quero que ele identifique que ele está próximo, e o layer mask que eu vou passar lá, tá bom? É uma boa prática a gente fazer o seguinte: se eu usar o request no meu personagem, nesse inimigo aqui, o request vai começar a partir da frente dele aqui, tá? A partir da frente. Tudo bem, não tem problema isso acontecer nesse exemplo em particular. Mas vamos supor que eu quisesse que esse request identificasse outro inimigo também. Aí eu ia ter um problema, porque ele ia identificar a ele mesmo, porque ele também faz parte de um layer chamado inimigo. Tá? Isso é um problema. Um outro problema comum é que, às vezes, eu quero que ele identifique colisão a partir de um lugar específico dele, não do meio dele. Tá? Por isso que, normalmente, o que a gente faz é usar um outro GameObject invisível perto dele aqui, ó. Tá? Então, eu colocaria um GameObject aqui e o request sairia a partir desse GameObject e não do centro dele. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em jogo de tiro. Né? Você quer que o tiro seja, né, que o tiro seja que seja dado o disparo a partir da arma e não a partir do centro do personagem. Tá? Então, você normalmente vai colocar na ponta da arma um GameObject vazio que vai representar a arma, e você usa ele. Aí ele passa a ser filho do GameObject principal, no caso aqui seria o inimigo, tá? E aí a gente continua. Como aqui tanto faz, então eu poderia fazer aqui do próprio centro mesmo. A gente vem aqui e usa ele aqui, ó. O request faz parte do componente Physics 2D, ok?
E eu uso dessa forma, eu defino como argumentos a posição inicial, a direção que eu quero identificar a possível colisão, né? A direção do raio, a distância do raio e qual tipo de objeto que eu quero que seja identificado se esse raio atingir, beleza? Joia. Aí o que acontece? Se ele identificar a colisão com algum objeto dessa máscara aqui, ele vai retornar ele como um collider. E aí eu posso tratar, olha, se o collider for diferente de nulo, quer dizer, se o raio atingiu algum objeto, aí faça o que eu quero fazer. Eu altero aqui a velocidade, ok? E rotaciono o meu objeto. Ufa. Maravilha, pessoal? Alguém não entendeu a explicação? Legal. Então agora só falta eu fazer o quê? Eu fazer, por exemplo, o meu objeto, o Mega Man, bater na cabeça do inimigo aqui e o inimigo cair, por exemplo. Tá? Ou então, se o inimigo bater no Mega Man, aí ele mata o Mega Man. Aí é que eu vou ter o problema. Porque, veja, como é que eu vou identificar o que é cabeça do inimigo, o que é corpo do inimigo? Porque se o Mega Man bater de frente com o inimigo, o Mega Man e o inimigo devem ser destruídos, ou só o Mega Man. Se o Mega Man pular em cima da cabeça dele, aí ele deve identificar que é o inimigo que deve morrer. Então, aí é um problema de usar o Collider ou um Collision Enter por causa disso também, né? Por causa dessa questão da direção. Dependendo da direção, o evento é diferente, a ação é diferente. Então, nesse caso, eu posso fazer a mesma coisa com o Mega. Bom, eu poderia fazer alguma gambiarra, tá? Poderia colocar um Game Object aqui em cima dele, chamar ele de cabeça, ter um trigger aqui em cima dele, tá? Criar um trigger aqui. Não é gambiarra, é uma forma de se fazer isso. Poderia criar um trigger aqui e tratar como um trigger enter, por exemplo, tá? Eu poderia fazer isso. O que normalmente a gente faz não é isso. O que normalmente a gente faz é mais ou menos a mesma ideia, só que com o Mega Man. Cria um raycast do Mega Man do centro dele, ou daqui do pezinho para baixo. E se esse raycast retornar uma colisão, né? Se ele atingir um objeto que é um inimigo, por exemplo, aí destrui esse inimigo. Normalmente é isso que eu faço. Ok? Então eu vou fazer isso com o Mega Man aqui. Eu vou criar um raycast para o Mega Man. E se esse raycast estiver encostando nesse monstrinho aqui, aí mata o monstro, ou desabilita ele, desabilita a física dele, por exemplo. Se você desabilitar o rigid body 2D dele, pronto, já elimina ele. Vamos lá. O rigid body não, o collider dele. Que aí ele vai cair, entendeu? Ele vai varar aqui. Então vamos lá. Vou vir aqui no Mega Man. Alguém quer que espere um pouco? Ok. Então eu vou lá no Mega Man. Vou no script do Mega Man. E vou criar uma máscara, tá? Para que ele identifique só quem está no layer inimigo. Então, public layer mask, máscara. Agora eu vou lá na IDE, vou criar uma máscara para os inimigos. Todo inimigo vai ser da máscara inimigo, por exemplo. Então vamos lá. Vou aqui na IDE. Vou clicar no inimigo e vou criar um layer dele diferenciado aqui, ó. Vou vir no Add Layer e vou chamar ele de inimigo. Aí eu volto aqui no Game Object e vou dar o layer para ele chamado inimigo. Eu vou lá no código do Mega Man e escolho como máscara inimigo. Ok?
para que o meu Raycast identifique quem faz parte desse layer aí. Agora sim eu vou lá no meu código. E vamos lá. O update está poluído, né? A gente vai melhorar esse update daqui a pouco. Vamos lá, vamos aqui embaixo do update. Então, Hitcast, Raycast Hit 2D, Hit. Pode fazer tudo numa linha só. Menos transform ponto up. Ok. Funciona. Aleluia. E conseguimos. Pronto. Dei uma suada aqui, mas deu certo. E é isso, pessoal. Com isso, a gente já consegue fazer tudo que a gente precisa, ou basicamente o principal para um jogo de plataforma. Se a gente quiser fazer uma tela inicial, a gente já sabe pelo curso anterior. É só dar um load scene aí, um load, ok? Mesma coisa para destruição do objeto, a gente já consegue trabalhar também. A gente já consegue fazer o inimigo, ele matar o inimigo. Ah, tá, legal. Ó, uma coisa que acontece aqui, ó, é ele ficar travando na parede, é isso? Ó, por exemplo, aqui na parede, às vezes eu chego perto da parede e me dá uma travada aqui na parede. Então, como é que a gente elimina esse problema? Não tem jeito, a gente tem que verificar, colocar nesse objeto, dizer que ele é escorregadio. Tá? Como é que a gente faz? Bom, na verdade, assim, a gente pode tentar eliminar de outra forma, né, arrumando o collider dele, mas isso sempre vai acontecer. Então, uma forma de a gente resolver isso é deixando ou o chão escorregadio ou ele escorregadio. Okay? Como é que a gente faz isso? É um material que a gente vai aplicar ele. Aqui, ó, Physics Material 2D. Então, tá? Olha lá, o legal desse material de física é que com ele também, se eu quiser aplicar ele a uma bola, por exemplo, e fazer ele quicar, é só eu botar esse bouncing nele aqui, ó. O bouncing 0 significa que ele não quica, ok? Se eu quiser que a bola quique, eu vou botando o quanto que eu quero que ele quique aqui, ok? E a fricção dele, a fricção eu vou botar 0, ok? E aí eu aplico esse material ao objeto que eu quero. Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo aplicar no Mega Man. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Vou lá aqui para o chão que é melhor. Ó, tá vendo? Ó? Ele não fica mais preso. Ó. Ele escorrega aqui no chão. Na parede, perdão. E a última coisa que falta, que aí vocês podem fazer por conta própria, é claro, né? É colocar o fundo, certo? Para ficar legal, para ficar com cara de jogo mesmo. Então eu vou importar aqui, vou importar esse fundo do Mario aqui para cá. E vou colocar o fundo aqui, ó. Vou aumentar a escala dele, botar, sei lá, 3 por 3 acho que dá. Vai perder um pouquinho a resolução dele. Um pouco mais. 4, 4. Vou botar aqui, por exemplo, ele. Eu vou colocar aqui, ele vai ficar falho aqui nesse canto, mas não tem problema. É legal que eu posso usar duas cópias, ó, que as cópias eu consigo juntar elas certinho aqui, ó. Elas são feitas para isso mesmo. E é lógico, né? Aí é interessante fazer eles se moverem também junto com a câmera, tá? Se você quiser que dê a impressão de fundo estático, ok? Olha lá, ó. Aí você faz ou ele se mover ou completa no fundo, mas agora tá com cara de jogo mesmo. Olha.
tem probleminhas que vão aparecer que a gente tem que resolver. Então, às vezes, ele não vai pular certinho porque o chão não foi... Ah, olha lá, ó. Vou pegar o fundo aqui e colocar ordem layer -2 e esse outro aqui -2. Olha lá. Agora está mais com cara de... Aí tem que resolver os probleminhas das bordas aqui. Mas está com cara de jogo agora. Maravilha. Então é isso. Curso finalizado. A gente já consegue fazer praticamente um jogo completo. Certo? E dá para fazer bastante